Olá pessoal, tudo bem com vocês aí da terceira série? Bom, é o seguinte, nas últimas aulas a gente viu que a principal característica que diferencia os homens dos outros animais é a racionalidade, né, fundamentada através da linguagem e tudo mais. Mas a questão é que quando a gente percebe que a nossa capacidade de conhecer as coisas é o que nos diferencia, nós também começamos a levantar outras questões, que é que existem várias formas diferentes de conhecimento, né? Nós, aqui nas aulas de filosofia, já falamos sobre as características do discurso e do conhecimento filosófico, e agora nós vamos estudar um pouquinho das características do discurso religioso, cuja principal forma de manifestação, uma das principais, né, é o mito. Então, para a gente entender um pouco mais desses fundamentos do discurso religioso, vamos estudar o mito, tá? Para começar, então, a gente vai ver aqui o que é o mito. Como que nós podemos responder essa questão, o que é o mito? Bom, o mito é sempre aqui uma narrativa sobre a origem de alguma coisa no mundo, certo? Então, de acordo com as religiões, cada um na sua mitologia, cada um com os seus mitos, né? De acordo com as suas crenças, seus deuses e tudo mais, narra-se a origem do mundo e de tudo que existe nele. Então, para ficar num campo de mais familiaridade nossa, eu coloquei até uma imagem aqui da mitologia judaico-cristã, né? Representando aqui Adão e Eva, pensando assim, pensando em fazer uma comparação aí do mito como narrativa de origem, e a gente lembrando do livro de Gênesis da Bíblia, que narra justamente a origem não só do mundo, mas dos animais, das plantas, inclusive dos homens aí representados por Adão e Eva, ok? Então todo mito vai narrar a origem de alguma coisa no mundo, algum acontecimento, alguma coisa que existe, tá? Acontece que algumas pessoas costumam pensar que os mitos são coisas fantasiosas, falsas, mentirosas, né? Não é bem assim. A grande questão do discurso mitológico aqui é que ele se fundamenta em eventos que ocorrem sob a influência de forças divinas, que de modo geral são sobre-humanas, sobrenaturais, ou seja, então além da nossa capacidade de compreensão. E acontecem coisas então que, por exemplo, na realidade como a gente conhece, seriam impossíveis de acontecer. Só um exemplo aqui, no caso do Adão e Eva, por exemplo, as cobras, na realidade que a gente conhece, não podem falar, mas foi a cobra que convenceu os dois de comer o fruto proibido, né? Como que ela pôde, como que a gente explica isso? Racionalmente não tem explicação. Mas mitologicamente foi um ser sobrenatural, no caso Lúcifer, né, o diabo, o anjo caído, que personificado na figura da cobra, conversou com a Eva e convenceu ela de falar com Adão e eles comerem a maçã e o fruto proibido, né, e tiveram como punição a expulsão do paraíso. Então, como que isso é possível? Poxa, o Lúcifer tem poderes que os homens não têm. Um homem não pode fazer uma cobra falar, mas o Lúcifer, que é um anjo, pode. Então, a gente não, na real, o que acontece é que a gente não consegue saber se o mito é verdadeiro ou falso. Não é mas a gente não pode implicar da seguinte forma: não é porque eu não consigo saber que eu logo concluo que isso é falso. E é por isso que as religiões elas se apoiam bastante no discurso da fé, né? Porque como não tem como a gente saber racionalmente se aquilo é ou não é, a gente então tem que acreditar. Então fica aqui para vocês essa provocação. O mito é falso, é mentira, só se você não acreditar nele. Se você acreditar, é verdade. Mas aí os mitos eles narram a origem das coisas no mundo de três formas principais, tá? Existem exceções, obviamente, mas quase todos os mitos que nós conhecemos vão se encaixar numa dessas três formas, de acordo com a filósofa da USP, Marilena Chauíra. A primeira forma é encontrando pai e mãe das coisas. E aí, como exemplo, eu coloquei a imagem aqui da Gaia, né? Que é a mãe terra lá da mitologia grega. Se vocês quiserem pesquisar no Google, aí só pesquisar sobre o mito de Urano, Gaia, Caos, vocês vão entender que é uma história bem interessante. Na verdade, quem já jogou aí God of War, já assistiu aqueles filmes baseados na mitologia grega, talvez já tenha ouvido falar desse mito. Mas se não, vale a pena dar uma buscada no Google aí para conhecer, tá? A segunda forma de mito que a gente conhece, que é bastante comum também,
é aquela que narra a origem de alguma coisa no mundo através da aliança ou da desavença entre os deuses, né? Então, por exemplo, aqui tem a imagem representando São Miguel Arcanjo, no final, na vitória da luta contra o anjo Lúcifer, caído do céu, que quis ser maior que Deus. Isso explicaria então a origem, por exemplo, do inferno, né? Que embora ele não exista na nossa realidade, na mitologia judaico-cristã, o inferno é um fenômeno real, né? De acordo com essa perspectiva, e ele se originou para servir de prisão para o Lúcifer, né? Que está lá e não pode sair nunca mais, para atormentar a humanidade. Então só estou dando alguns exemplos aqui, mas é claro que vocês podem pesquisar outros mitos e vão encontrar com certeza outros que se encaixam dentro dessa categoria, que faz surgir alguma coisa no mundo, ou porque os deuses ou forças divinas, sobrenaturais se aliam, ou porque guerreiam entre si, tem alguma diferença, alguma desavença, certo? Aí a terceira forma mais comum de narrativa mítica é a narrativa que explica a origem de alguma coisa no mundo pelo castigo ou pela recompensa que é dada aos seres humanos ou não, de acordo com a obediência ou desobediência em relação aos seus deuses. O Adão e Eva, por exemplo, que eu citei agora há pouco, foram expulsos do paraíso, então, porque comeram o fruto proibido. Isso deu origem à mortalidade, à fome, às doenças, à dor, enfim, uma série de coisas, né? Aqui nessa imagem está representado o mito de Prometeus, que por ter presenteado os homens com fogo, então criado a humanidade, foi castigado pelos deuses a ficar preso por toda a eternidade no alto de uma montanha. E lá viria uma ave de rapina comer suas vísceras enquanto ele ainda está vivo, todos os dias. Então aí essa ave de rapina come as entranhas do Prometeus, e quando ele anoitece, ela se regenera, e no outro dia ele fica vivo de novo e a ave vem e come ele por toda a eternidade. Esse foi o castigo que os deuses deram por ele presentear os homens com o fogo e dar condições do homem dominar o mundo como ele domina hoje. Então aqui só são alguns exemplos, mas eu gostaria sim que vocês realizassem as atividades que eu vou propor aqui no Forms, que eu vou montar um Forms e incluir esse vídeo para vocês, e aí vocês vão conseguir se aprofundar um pouco mais sobre esse tema e vão com certeza encontrar alguns outros mitos que vocês conhecem que entram em alguma dessas três categorias, ok? Qualquer dúvida é só vocês me procurarem no WhatsApp ou deixar um comentário no canal Pira na Filô, onde eu vou postar esse vídeo aqui. E também vocês podem se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as nossas postagens aí, que agora semanalmente nós vamos ter sempre alguma aula nova, tá legal? Então até a próxima, estamos à disposição aí. Um beijo para todo mundo. Tchau!